Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 25 de outubro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem Segue. E eu quero convidar você que está ouvindo essa mensagem aqui por algum meio de comunicação, né? Seja por meio de mensagem no WhatsApp, seja pela Rádio Sud. Eu convido você a acessar o meu canal aqui no YouTube, Escola Dominical Brasil, e se inscrever no canal e deixar um like se você gostar da mensagem, tá bom? Porque eu fiquei sabendo que quando nós no YouTube, né, deixamos um like e mais pessoas vão se inscrevendo no canal, o YouTube ele entende que o conteúdo é bom e aí ele fornece como opções para outras pessoas também, né? Ele entende que o conteúdo ele é interessante, então ele fornece para outras pessoas começarem a assistir. E essa é uma maneira de nós propagarmos o Evangelho, de compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Bom, então não deixe de se inscrever no canal e de deixar um like se você gostar da mensagem. Bom, você pode também acompanhar essa mensagem pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite. A designação do Vem Segue que eu vou compartilhar hoje é um versículo muito conhecido, tá bom? Que é 3º Nef, capítulo 27, versículo 27. Aqui Jesus Cristo, né, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: portanto, que tipo de homem devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde como nós devemos ser. Devemos ser como ele é. Eu, pegando uma parte desse versículo, eu estava pesquisando e achei aqui no discurso da Conferência de Outubro de 2008. Foi feita pelo presidente, o orador foi o presidente Thomas S. Monson, tá bom? Ele falou de 3 coisas, parafraseando sobre essa escritura aqui. O tema do discurso dele é aprender, fazer e ser, né? Se tornar. Então, o primeiro passo que ele falou sobre aprender o que devemos aprender, ele leu Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. Aqui o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele está falando do reino celestial, né? De ter alcançado a salvação no reino celestial. Ele não julga que ele já alcançou. Mas ele diz assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus e em Jesus Cristo, né? Em Cristo Jesus. Bom, então, primeira coisa aqui que o presidente Monson ele fala, né? Que é aprender o que devemos aprender, é que as coisas para trás já passou. Não adianta nós ficarmos chorando pelo leite derramado, tá bom? Então vamos esquecer a vida de pecado, alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, consertar essas coisas, vamos seguir daqui para frente. Ele falou: eu não julgo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, né? Eu vou em frente, né? Eu sigo para o alvo. Nós devemos fazer isso, né? Almejar o reino celestial e começar a traçar ali, começar a fazer a partir dessa coisa. Então nós devemos aprender isso, não deixar coisas para trás nos atrapalhar, tá bom? Então foi a primeira coisa aqui no discurso do presidente Thomas S. Monson. Segunda coisa, ele falou sobre fazer o que devemos fazer. E aí ele pegou uma escritura lá em Doutrina e Convênio, na seção 107, versículo 99, versículo bem conhecido também, diz assim: portanto agora, todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício ao qual foi designado com toda a diligência. Bom, então, após nós aprendermos o que devemos aprender, nós devemos agir, né? Que é o próximo passo aqui que ele falou, fazer o que devemos fazer. Então, agir no ofício que fomos chamados, cumprir nossa designação, amar o próximo. Então, é isso que nós devemos fazer. A terceira parte do discurso dele, o passo que ele colocou aqui, é ser o que devemos ser. E aí ele leu 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, né? Lá o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos ser o exemplo dos fiéis, né? Exemplo daqueles que já estão guardando os mandamentos, né? É muito fácil você ser exemplo de quem não está guardando os mandamentos, né? Ser exemplo para quem está fazendo coisas erradas. Basta você não estar fazendo coisa errada que você já está sendo um exemplo para quem está fazendo coisas erradas, tá bom? Mas
aqui é diferente. Tem uma ocasião aqui no livro de Mórmon, na qual eles estão na névoa da escuridão e vem a voz de Jesus Cristo, né? E diz para eles assim: ó vós que foram poupados, porque erais mais justo do que estes. Né? Então ele compara que ele é mais justo do que aquele outro povo que foi destruído. E o que aquele povo que foi destruído tinha feito? Eles estavam apredejando os profetas, recusando a palavra do Senhor, artimanhas sacerdotais, estavam em várias iniquidades. Né? Então o outro povo que foi poupado era só porque não era tão iníquo quanto aqueles lá. Mas o apóstolo Paulo ele eleva o padrão aqui, né? Ele fala que nós devemos ser o exemplo dos fiéis. Tem alguém que você admira aí na sua ala, uma pessoa que da igreja que você admira, que você acha ela bem fiel? Então você tem que ser o exemplo para essa pessoa, né? Ou seja, você tem que melhorar o seu padrão. Então Paulo ele estabeleceu um padrão mais elevado, né? E ele falou que ao nós fazermos isso, o presidente Thomas S. Monson, nós vamos estar nos tornando como Cristo ele é. Bom, então ele fala sobre esse discurso aqui. Outra coisa que eu quero compartilhar aqui, eu compartilhei só uma parte do versículo, então eu quero ler o versículo inteiro aqui, tá bom? Terceiro Nef, capítulo 27, versículo 27. Para explicar melhor, eu vou ler do versículo 25 em diante aqui. Diz assim: pois eis que pelos livros que foram escritos e pelos que serão escritos, este povo será julgado. Pois eis que por eles e suas obras tornarão conhecida dos homens. Eis que todas as coisas são escritas pelo Pai. Portanto, o mundo será julgado segundo o que estiver escrito nos livros. E sabei vós que sereis os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homem devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Então ele está falando aos 12 apóstolos que ele havia escolhido aqui nas Américas, dizendo o seguinte: ó, vocês vão ser os juízes desse povo. Mas não vai ter o juízo monocrático, né? Cada um decide uma coisa ali. Vai ser de comum acordo. Ele fala assim: eu vos ensinarei a maneira de julgar. Hoje em dia nós vemos os juízes, né? Um coloca na prisão, o outro vai lá e desautoriza, solta. Tipo uma decisão monocrática, sozinho, né? Quando há um colegiado ali. Não, o julgamento que Cristo está falando aqui, ele está falando de algo de comum acordo, né? Todos eles têm que estar no mesmo senso comum aqui. E ele mesmo falou: eu vos darei a maneira de julgar. Ele deu o poder, mas ele falou: vocês vão julgar da maneira que eu falar, um julgamento justo. Né? Então, as pessoas vão ser julgadas pelos profetas, apóstolos, mas vai ser um julgamento justo aqui. E o padrão que ele estabeleceu, né? Então, que tipo de homens devereis ser, né? Ele falou: devereis ser como eu sou. Nesses versículos aqui para cima é mencionado que nós seremos julgados pelos livros, né? Que livros é esse? Ele falou: essas coisas, suas obras ficarão conhecidas. Ele está falando ao povo de Nef, ele está falando do livro de Mórmon. Então, os livros pelos quais nós vamos ser julgados as escrituras, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12, ele fala sobre isso. O apóstolo João, ele teve uma visão e disse assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, e estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Então, que livros são esses? Esses livros são as escrituras. Nós vamos ser julgados de acordo com o Velho Testamento, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com o livro de Mórmon, de acordo com Doutrina e Convênio. Nós vamos ser julgados pelos livros que foram escritos, né? Pelos que Deus inspirou, né? Os profetas escreveram. Então nós vamos ser julgados por esses livros. Então é disso que ele está falando aqui, que ele viu os mortos, grandes e pequenos, sendo julgados pelos livros, segundo suas obras. Né? Então eu vou ser julgado segundo o que eu faço, com o conhecimento que eu tenho da Bíblia, do livro de Mórmon, como eu utilizo esse conhecimento. É desse julgamento aqui que ele está falando, desses livros. Mas aqui em Apocalipse também é citado que abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Que livro é esse? O livro da vida é o livro na qual contém o nome de todas as pessoas que nascem aqui na Terra. Tá bom?
todas as pessoas que nascem, ela tem o seu nome registrado nesse livro da vida e vai ser julgado, né? Então, é o livro de uma lista de pessoas que vão ser julgadas para saber em qual grau de glória vão reinar. Todos que estão no livro da vida, eles vão ter salvação, tá bom? E lembramos do que Jesus Cristo falou, que a casa de meu pai há muitas moradas. Então tem aí o reino celestial, o reino terrestrial e o reino celestial. Todos esses reinos são de glórias e são salvação. Então todos que estão no livro da vida, eles vão alcançar um desses graus de glória ali, tá bom? Só existe 2 pecados na qual pode se riscar o nosso nome do livro da vida e nós perdemos a salvação. Bom, é mencionado nas escrituras que nós não devemos derramar sangue inocente nem negar o Espírito Santo. Bom, o negar o Espírito Santo aqui não é negar a influência, né, de seguir o Espírito Santo, e sim de negar a Cristo, né, de não o aceitar como seu Salvador. Um exemplo disso seria como você vê o sol brilhando no seu rosto, né? Você poder tocar no sol, morar no sol e depois dizer, o sol não existe, né? Então seria... É um pecado imperdoável como Lúcifer fez, né? Ele estava lá na vida pré-mortal com Deus, com Jesus Cristo, e ele negou o plano, ele se afastou e foi expulso por conta disso, tá bom? Então esse é um pecado imperdoável, conhecido como negar o Espírito Santo. E derramar sangue inocente também. Se nós não cometemos nenhum desses 2 pecados, nosso nome vai continuar no livro da vida e seremos salvos aí em um dos graus de glória. Mas lembrando o que Paulo falou aqui, né? Nós devemos prosseguir para o alvo, né? Para o reino celestial. Bom, então essa é a nossa meta e o que nós devemos fazer. Bom, eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.